Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Morning Call do Grupo Estúdio. Meu nome é Gabriel Menezes e sou o apresentador do programa e hoje recebo Vinícius Machado, que é especialista em ICMS aqui dentro do Grupo Estúdio. Como é que Bom tá, dia, Gabriel. Vinícius? Muito obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal. Prazer estar falando com vocês aqui. Vamos falar sobre um tema que está trazendo dor de cabeça para muitos empresários, que para nós aqui que trabalhamos na área é bem difícil de comentar também, mas vamos tratar aí sobre a reforma tributária. De antemão é sobre o impacto, né, que a reforma tributária para quem paga hoje ICMS e ISS. E Vinícius, vamos começar hoje aqui o nosso Morning Call de hoje falando, né, quais são aí as principais modificações que a reforma trará para as empresas hoje que contribuem com o ICMS e com o ISS? Exatamente. Por que eu quis trazer, tá, pessoal? A questão do ICMS e a questão do ISS. Basicamente, o ICMS é a dor de cabeça de todo empresário de quase todo segmento. E para quem trabalha na parte de prestação de serviço, a parte de imposto sobre serviços também é uma baita dor de cabeça, tá? Então, eu gosto de dizer assim, ó, a reforma tributária ela vai tornar tudo mais simples, mas vai tornar um pouco mais caro também. Tá? A questão de ficar mais simples, tá? Basicamente, hoje a gente tem 27 estados, cada estado tem vários municípios e cada município tem as suas leis. E o que acontece? Cada município, para as prestadoras de serviços, tá? Basicamente, as suas operações mudam a partir da prestação de serviço em cada município que ela faz. Então, se eu mudo de município, eu mudo de regra. Tá? Então, quando a gente muda de estado também, a gente também muda de diversas regras que a gente tem que respeitar no momento que a gente acaba fazendo as nossas operações. Então, um ponto positivo da reforma, tá, é que ela vai tornar essas regras, ela vai consolidar todas as regras municipais de cada estado e tornar um pouco mais clara, tá, a operação de tanto para os prestadores de serviço, tanto para as empresas que atuam ali dentro do seu próprio estado e também comercializam para outros estados, tá, como os e-commerces. Perfeito, mas deixa eu tentar contextualizar aqui. Uhum. Nós temos então legislação que ela é uma legislação atual de acordo com cada estado no que se diz respeito a Exatamente. ICMS. Então, se eu Exatamente. estou aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, tenho uma legislação, significa que se eu atravessar a fronteira do Rio Grande do Sul, Uhum. eu tenho uma outra lei. Pode ser muito semelhante ou, enfim, pode até em algum momento Exatamente. ser completamente diferente. Isso, e a reforma ela traz muito esse ponto, tá? A gente sempre teve uma discussão muito grande, isso é desde que o ICMS existiu, tá? Que foi uma guerra fiscal entre os estados. Então a reforma ela traz, ela diz o seguinte, tá? A gente vai considerar as regras e o recolhimento do imposto do ICMS para o estado de destino, tá? E isso daí dá um ponto de vista mais organizado para as operações, até porque tem muitos estados que acabam incentivando, tá? Trazendo muitos incentivos fiscais que tornam a negociação a venda de mercadorias para certos estados mais vantajosas. E isso muda, tá? Principalmente o nosso cenário econômico. E tu enxerga, Vinícius, que em algum momento essas guerras fiscais que nós tivemos entre os estados. Eu vou pegar um exemplo aqui Uhum. dentro do Rio Grande do Sul. Nós tivemos alguns anos atrás as indústrias automotivas vindo para o Rio Sim. Grande do Sul. Umas vieram, se instalaram, outras, no plano de vinda para cá, tiveram uma oferta de benefícios fiscais por outros estados, indo para outros estados. Vamos pegar o exemplo da Bahia, que Uhum. acabou recebendo um investimento muito grande. Isso tem a tendência de diminuir? Ou tu acha que inicialmente a gente resolve, né? Isso é Uhum. resolvido através da reforma tributária, mas um pouco mais para frente ali isso já começa de novo essa competição entre os Sim. estados? Isso daí, a tua pergunta é muito boa, tá? Porque a nossa sistemática que vem na reforma tributária, ela é baseada muito na sistemática de tributação europeia, tá? Que é o IVA. O que significa? A gente pode tributar basicamente, tá? O Estado, a federação, ela recolhe imposto basicamente pela renda, pelo patrimônio e pelo consumo. Na renda, a gente tem uma questão igualitária. Então, se o sujeito ganha mais, basicamente a gente tributa mais. Mas Se o sujeito tem mais patrimônio, basicamente ele paga mais imposto sobre o patrimônio. Mas aí, quando a gente se debruça sobre a questão do consumo, é basicamente o sujeito que tem pouca renda, ele paga o mesmo que um sujeito que tem muita renda. Então, a reforma tributária, ela vem com esse âmbito, tá? De trazer todo mundo para o mesmo patamar, em questão, principalmente de um termo que a gente usa, que é justiça social, tá? Mas a gente bate muito quando a gente olha para esse ponto de vista, na questão de justiça social, e como tu muito bem trouxe, a questão dos benefícios fiscais, tá? A União, ela quer deixar todos os estados no mesmo patamar. E o que acontece? Hoje, cada estado tem diversos benefícios fiscais, com o intuito de quê? De incentivar operações de determinados produtos, mas também de incentivar a vinda de empresas para a sua região. O que acontece? Com o fim
E com o objetivo primordial da reforma trazer essas empresas para o mesmo patamar, a gente muda essa questão, esse estudo, né, de viabilidade de eu ir para um estado ou para o outro. Basicamente, cada estado eles vão ter alíquotas padrões, mas isso é muito importante, tá? E é o ponto principal da nossa preocupação com a reforma, é a questão do seguinte, tá? A reforma é bem clara que os estados não podem dar incentivos fiscais para as empresas, tá? Então, por exemplo, um estado que traga ali uma concessionária e a gente vai dar benefício fiscal de redução ou uma alíquota de ICMS um pouco mais vantajosa para essa empresa que vem para cá. Isso não pode mais. Então, vai ser uma alíquota geral para cada estado e essa competição, tá? Que do ponto de vista do pessoal que de fato estudou e propôs essa reforma, muito pessoal do Getúlio Vargas ali, da fundação, eles entendem que essa competição de alíquotas, ou seja, de uma carga base entre os estados, é vantajosa. Mas o que torna a questão desvantajosa, assim, do ponto de vista social, é que cada estado muitas vezes incentiva demais e acaba prejudicando outras regiões do Brasil. Então isso é um ponto muito interessante, tá? E uma outra questão que eu preciso voltar num ponto crucial da tua fala aqui, que é a questão da simplificação. Vamos por partes, né? Tá. Por que vai ficar mais simples? Principalmente, tá? Isso daí, para quem faz a rotina fiscal, possivelmente o empresário que vê aí que tem uma contabilidade interna ou externa, tá? E trabalha principalmente na parte de prestação de serviço. Vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos que nós da Estúdio prestamos um serviço dentro de Porto Alegre. Ok, então eu respeito as legislações municipais de Porto Alegre, tá? No âmbito tributário. Mas quando eu vou para São Paulo, vou para Novo Hamburgo, vou para Canoas, eu preciso respeitar as legislações de outros municípios. Então tu imagina, para uma prestadora de serviço grande no Rio Grande do Sul, que presta serviços em todas as regiões, olha quantas legislações ela tem que respeitar. Então isso daí dá uma confusão muito na parte contábil e principalmente gera divergências de informações que muitas vezes acabam fazendo com que a empresa ela pague tributos a maior, tá? Isso é um ponto muito interessante, inclusive, no trabalho que a gente realiza aqui no estúdio. Perfeito. E um outro ponto é, se vai ficar mais simples, tu também trouxe para nós que em algum momento vai ficar mais caro. E agora a gente precisa explicar isso para nossa audiência. Qual que é a questão, tá, pessoal? A reforma tributária, o nosso cenário tributário já é confuso, tá? E sempre foi. Então, uma mudança nesse cenário, a gente nunca esperou que fosse tranquila, tá? Então, a gente vai começar em 2026 e a mudança, tanto para o IBS, tá? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai vir a substituir o ICMS e o ISS, quanto para a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que seria o IPI, PIS e COFINS, ela vai começar a modificação em 26 e vai até 2033. Ou seja, tem um período enorme de tempo, tá? E dentro deste período, não se enganem, a gente não vai simplesmente trocar do 25 para o 26 para esses novos tributos. A gente vai atuar em modelo híbrido. O que isso significa? Significa que a gente vai ter que cumprir a legislação atual do nosso cenário atual e também do cenário que vai ser trazido pela reforma tributária. E nessa corrida simultânea que a gente também vai ter um encarecimento da carga tributária. Porque assim, né, Vinícius, vamos parar para pensar. Falando de adequação hoje que as empresas e, enfim, as pessoas num todo, né, o contribuinte, vamos dizer assim, a gente vai precisar se ajustar a partir do ano de 2026, nós temos um período muito curto, né? Exatamente. Então, se a gente for falar de ano fiscal, a gente tem só um ano fiscal ainda pela frente, logo ali. Exatamente. Logo ali. E aí a gente vai ter esse modelo híbrido que, em algum momento, eu já vou ter o recolhimento das novas alíquotas. Exatamente. Em paralelo com as alíquotas hoje que nós temos, né? Isso já é confuso o sistema, ou seja, a gente já sabe, tem dados aí do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário que diz que em torno de 41 leis ou normativas, elas são alteradas de forma diária. E ainda nós vamos agregar a isso mais a transição da reforma tributária. Isso vai virar uma bagunça generalizada. Né? E outro ponto do encarecimento foi, como a gente falou aqui, foi a questão do fim dos benefícios fiscais, tá? Então, basicamente, o que tornava, talvez, eu sei que o ICMS já é caro, mas o que tornava o ICMS, digamos assim, um pouco mais acessível era a questão dos benefícios fiscais. E que, de fato, tá, a reforma já bateu isso de forma bem incisiva, que os benefícios fiscais não vão mais ser disponibilizados para as empresas. Tá? Então, isso é o segundo ponto do encarecimento que a reforma tributária vai trazer. Vai ficar mais simples, tá? Mas vai ficar mais caro, sim, para todo tipo de empresa. Então, claro que a gente ainda há muitas discussões, tá? A reforma, o manifesto, o documento da reforma tem 500 páginas, tá? Desde da vinda dele para o público, já houve mais de 1.299 modificações.
E o Senado discute muito, tá? Isso está no site do Senado, quem quiser observar também nas notícias ali do Senado. Tá vindo muito à tona agora a questão das zonas incentivadas, como a Zona Franca de Manaus, tá? Então, esses pontos, a gente precisa, essa questão de trazer um olhar um pouco mais suave para as empresas que, de fato, vieram se instalar numa Zona Franca de Manaus por causa dos benefícios fiscais. Os senadores estão discutindo agora, tá? Isso é debatido tanto pela Câmara quanto pelo Senado, de uma forma um pouco mais suave de trazer isso para as empresas, né? Porque uma coisa é eu fazer uma instalação e de um ano para o outro ter uma modificação total no meu planejamento financeiro por causa da parte tributária. Então isso está sendo discutido também. Mas ainda tem, como tu bem trouxe aqui, muita discussão ainda, né? Sim. Então nós temos mais um ano, um pouco mais de um ano aí, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, então a gente vai ter aí debates acalorados aí, provavelmente relacionado ainda a alguns textos complementares da reforma tributária. Isso, eu falo pro pessoal para a gente não se debruçar sobre a parte técnica, de fato, tá? A questão de alíquotas e tudo mais, porque isso vai variar com certeza, mas é muito importante que a gente entenda a lógica do que vai vir aí pela frente, tá? Entendendo a lógica, a gente já consegue se preparar para, de fato, como que vai vir essa transição. Perfeito. E hoje, para nossa audiência que acompanha o nosso Morning Call de hoje, como que o Grupo Estúdio consegue auxiliar o cliente que vê esse emaranhado fiscal e o que ainda está por vir? Eu gosto muito de bater nesse ponto, porque normalmente quando a gente se debruça sobre algo que vai vir, né, vai modificar o cenário tributário, que é muito importante para o empresário, normalmente o empresário ele para e reflete sobre aquilo que vai vir ainda, tá? Mas eu falo, olha, não adianta a gente se preparar para uma reforma que vai vir, sendo que de fato a nossa empresa ela não está de acordo com as legislações tributárias que estão vigentes hoje. Então eu quero me preparar para algo que vai vir, sendo que eu não estou de acordo com o que está hoje. Então, a gente olhar para trás e fazer de fato um planejamento, uma revisão de tributos, tá? Beneficia a empresa em 2 pontos. Primeiro, que ela vai ajeitar a casa, tá? Para fazer uma transição um pouco mais tranquila, porque já vai ser difícil, então a gente tem que facilitar esse processo. E segundo, porque há uma possibilidade, tá? De a gente carregar, principalmente as empresas que têm saldo credor. O que é o saldo credor? Tá? É um resquício do crédito, do débito menos crédito que a empresa fica. Então, há a possibilidade dessa empresa ela carregar, tá, para a nova sistemática de tributação, descarregar esse crédito e, consequentemente, usar ele para bater desses novos tributos do IBS e do CBS. Há essa possibilidade. Tá? Então, eu vejo que, primeiro, a gente tem que olhar sempre como se fosse um surfista pegando uma onda. Tá? A hora de se preparar para a reforma é agora, porque é como se um surfista vai pegar onda, ele não deixa para dar abraçada quando a onda está em cima dele, porque senão a onda vai quebrar em cima dele. Ele tem que dar abraçada antes, tá? E aí, quando vira a onda, de fato, ele poder surfar. Então, é agora que é o momento de a gente se preparar para passar do 25 para o 26 de forma tranquila. Eu vejo dessa forma e por isso que eu sempre bato na tecla. A gente tem uma antecedência, assim. Perfeito. Quero agradecer aqui, então, Vinícius Machado pela participação. Obrigado, Gabriel. No nosso Morning Call de hoje e também fazer um forte agradecimento a todos vocês, dizer que esse conteúdo ele já está à disposição para que você acompanhe ou até mesmo envie para uma pessoa interessada. Diariamente nós criamos conteúdo nas nossas mais variadas empresas e se você gosta do conteúdo criado, siga o Grupo Estúdio nas redes sociais. Certo, pessoal? Desejo a todos vocês uma ótima semana, um forte abraço e até mais.